Meus irmãos, que a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa. Hoje nós vamos encerrar um ciclo de estudos que fala sobre oração. Nós tivemos um momento de reflexão de orações que Deus não respondeu. Tivemos um grande debate sobre oração. E hoje nós vamos falar sobre oração inteligente. Eu quero convidar você para darmos início a esse estudo, orar junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos na Tua presença e aprendermos mais do Teu Espírito Santo. Eu peço nessa hora que cada lar que estiver nos assistindo seja abençoado pelo Teu poder, seja inundado com a unção do Espírito Santo e que a sabedoria que o Senhor vai nos transmitir neste momento entre em cada casa, em cada coração, em cada vida que estiver assistindo esse estudo. Fala conosco, Senhor, de uma forma sobrenatural. Nos ensina a caminhar na Tua presença, nos ensina a sermos prósperos e abençoados aqui nessa terra. Toma a vida da Tua serva, a pastora Jadilza, nas Tuas mãos, guarde a Tua filha, guarde a entrada, a saída, livra ela de todo mal, seja com ela, Senhor, dando todas as orientações necessárias para ela continuar caminhando e direcionando o rebanho do Senhor aqui nessa terra. Fala conosco, Senhor. Nós queremos Te ouvir, queremos aprender mais de Ti. Através da Tua palavra, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Quando nós falamos de oração inteligente, uma das primeiras coisas que vem à minha memória é a oração de Ana, que está no livro de 1 Samuel. E se você puder abrir comigo o livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1. Nós vamos começar a entender um pouco sobre oração inteligente através do exemplo da oração de Ana. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo, dos primeiros versículos, vamos começar do capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Ele tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Subia este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Finéias, os filhos de Eli. Sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fez ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. A outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Ana se levantou, depois que comeram, beberam, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente.
E aqui Ana vai começar a sua oração. Mas o que eu quero que você reflita comigo. A palavra de Deus conta a história deste homem que tinha 2 mulheres. E a lei judaica permitia a segunda esposa no caso de esterilidade da primeira esposa. Ele então tinha 2 mulheres, porque Ana é estéril. Mas a palavra de Deus registra, no versículo de número 5, do capítulo 1, que o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. Deus tinha feito com que Ana fosse estéril. E a palavra também vai nos dizer que todo ano eles subiam para poder oferecer sacrifício a Deus, como era de costume do povo judeu. E por vários anos, esta mulher, Ana, subia com seu marido, ia sacrificar, chegava ao templo, orava. Com certeza ela clamava a Deus pelo seu filho. Mas por que Deus, tendo cerrado a madre dela, e por vários anos ela sucessivamente orava a Deus buscando o seu filho, ela não alcançou? E um belo dia, como está no capítulo 1 do livro de 1 Samuel, no versículo 12, diz que, perseverando ela em orar perante o Senhor, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a voz. Com amargura de alma ela orou e chorou abundantemente. No versículo 15, ela vai dizer assim: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela clama a Deus por um filho. Algo nesta oração, algo neste ano específico, algo neste momento acontece. Porque no versículo 19, diz o seguinte: levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana e o Senhor se lembrou dela. O que fez com que Deus se lembrasse desta mulher? O que aconteceu para que Deus, neste ano, neste momento, ouvisse a oração dessa mulher? Por que vários anos ela subiu ao templo, ela adorava a Deus, ela buscava a Deus e ela não recebia o milagre? Mas o que aconteceu neste ano específico, neste ano que Deus se lembra dela e então concede a ela o milagre? O segredo está no versículo 11. Ela votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Aqui está o grande segredo. A oração inteligente é aquela que, quando o meu pedido se alinha com o que Deus quer fazer. Deus queria um profeta para Israel, porque os filhos de Eli, Ofni e Finéias, já não agradavam a Deus. Eles não poderiam suceder o sumo sacerdote Eli. Então Deus precisava de um novo sumo sacerdote. Então, quando Ana entrega o seu pedido a Deus,
Deus abre a madre dela e concede ela um filho. Mas parece uma coisa muito estranha, porque era algo que ela queria muito. Era algo que ela desejava muito, ter um filho. Mas Deus só vai atender quando o pedido de oração da Ana se alinhava com o que Deus precisava fazer. E a palavra de Deus vai nos mostrar isso no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 3. A palavra diz assim, olha, pedi e não recebeis. Muitas vezes a nossa oração, muitas vezes quando clamamos, quando pedimos, nós não recebemos, porque pedimos mal para gastar com os nossos próprios deleites, com as nossas próprias vontades. Eu e você somos cidadãos do céu que estamos de passagem aqui nessa terra. Foi isso que Jesus nos ensinou através da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita aí no céu. Quando a nossa oração está alinhada com a vontade de Deus, Deus vai abrir a madre, Deus vai abrir o mar vermelho, Deus vai realizar o que for necessário para que o meu milagre, o seu milagre chegue até na sua vida. Precisamos entender que quando Ana alinha a vontade dela com a vontade de Deus, Deus realiza o milagre. Por isso que em Tiago vai nos dizer que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal. Pedimos para gastar com os nossos próprios deleites, com a nossa própria vontade. E o que é mais importante nas nossas vidas é a vontade de Deus para nós. Então, quando Ana muda a forma de orar, quando ela entrega para Deus o milagre que ela tanto queria, Deus então abre a madre dela e realiza o desejo do coração dessa mulher. Agora abra comigo a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo de número 2. Livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2. Primeira Timóteo, capítulo de número 2. Olha a instrução de Paulo acerca da oração. 1 Timóteo 2, no versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu vos admoesto, eu vos oriento, que antes de tudo, antes de tomar uma decisão, antes de realizar a compra de algum objeto, antes de realizarmos qualquer coisa, antes de tudo, que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Todos. Ele vai dizer lá na frente, pelos reis e por todos que estão em eminência. Ou seja, a orientação de Paulo é que a gente ore por todo mundo. Pelos amigos, pelos inimigos, pelas autoridades. Ele registra aqui a autoridade através da palavra rei.
Nós precisamos orar pela autoridade. Nós precisamos buscar a Deus e clamar a eles com súplicas, orações, intercessões e ação de graça. São 4 tipos de oração. Súplicas são pedidos. E muitas das vezes nós temos uma facilidade muito grande de realizar esse tipo de oração. Súplicas. Pedir, deixar Deus, falar com Deus da minha necessidade, do que eu preciso, do que eu quero. E isso é muito interessante porque nós que temos filhos, se nós deixássemos, os nossos filhos nos pediriam sempre doces, balas, bombons. Todos os dias o meu filho me pede isso. Mas eu não dou ao meu filho isso todos os dias. Porque nós sabemos que isso não é bom para a saúde dele. Então, um pai, ele não dá o que o filho pede. Um pai dá o que o filho precisa. E é isso que nós temos que entender, e as nossas súplicas levam para Deus o que nós queremos. Os nossos desejos, as nossas necessidades, o que nós queremos, os nossos pedidos chegam até Deus através das nossas súplicas, mas nem tudo que chega a Ele vai nos conceder. Porque a súplica, os pedidos, nem sempre serão algo que farão bem para nós. Porque orar é consultar aquele que já viu o nosso futuro. Às vezes estamos pedindo um relacionamento que achamos que é bom, mas Deus sabe como ele será no futuro. Às vezes pedimos aquela porta de empresa, naquela empresa específica, mas Deus sabe se amanhã aquela empresa continuará aberta. Então, nem tudo que nós suplicarmos a Deus, nem tudo que nós levarmos a Deus através de súplica, Ele nos concederá. Ele não vai entregar o que nós queremos. Deus vai entregar o que nós precisamos. A outra forma que Paulo registra aqui na primeira carta a Timóteo é oração. É colocar para Deus as nossas preocupações, as nossas ansiedades. É falar com Ele: Senhor, eu estou vivendo isso, eu estou sentindo isso, eu estou com medo disso, apreensivo com isso, eu não sei o que vai acontecer nessa situação. Então Paulo está nos orientando como os vários tipos de oração que nós temos e a forma como nós vamos chegar ao Senhor. Depois ele fala de intercessão. Aqui é algo realmente importante, meus amados. Porque intercessão é orar pelos outros. E nós percebemos no livro de Jó que Deus restabeleceu a saúde de Jó e a vida de Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos. Intercessão é algo fundamental, é orar pelo outro, deixarmos os nossos problemas, as nossas necessidades, as nossas ansiedades e colocarmos na sala do trono de Deus para orar pelo nosso irmão, pelo nosso familiar, pelos nossos amigos. E ações de graça. É um tipo de oração que parece que hoje em dia está escasso, que é oração de agradecimento. É a oração de exaltação a Deus, de gratidão a Deus.
Eu assisti um vídeo que falava sobre gratidão. E o que é gratidão? E a pessoa no vídeo dizia que gratidão é mudança de olhar. Temos o hábito de ver as coisas negativas, as coisas ruins em nós e nas pessoas. Mas nós precisamos aprender a lidar constantemente com a gratidão e a exercer a gratidão, a mudar a nossa forma de olhar as coisas. Vocês querem ver um exemplo bíblico? Quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, Moisés chama 12 homens e fala com eles: vão espiar a terra, vão ver como que a terra é e voltem para nos falar. Aqueles 12 espias, aqueles 12 homens, vão até a terra prometida. E ali eles analisam, eles veem gigantes na terra, eles veem cachos de uvas enormes, frutas enormes. Os 12 voltam, 10 desses 12 se juntam e falam: olha, a terra realmente é boa. A terra realmente é tudo aquilo que Deus nos prometeu, mas tem gigante, eles são fortes, nós não vamos conseguir entrar, nós não vamos conseguir lutar contra eles, nós estamos perdidos. Mas 2 daqueles 12 homens tinham gratidão no seu coração, e eles olharam de uma forma diferente aquela terra. Eles diziam: não, a terra é boa, mana leite e mel, é a promessa de Deus para as nossas vidas. Vamos logo, vamos sair desse deserto, vamos entrar na terra, vamos possuir a herança que Deus nos prometeu, porque se Deus nos prometeu, Ele estará conosco no momento que entrarmos nessa terra, Ele lutará conosco pelo que nós precisamos lutar, pelo que nós precisamos conquistar. Esses 2 homens viram as mesmas coisas que os 10 homens viram. Esses 2 homens passaram pelas mesmas situações que aqueles 10 homens passaram. Mas eles tinham algo diferenciado, eles tinham uma visão diferente das coisas, eles tinham gratidão no coração deles, porque eles sabiam que não importava a circunstância, não importava o que eles estavam vendo, o que importava era a confiança e a promessa que Deus tinha feito para a vida deles. E nós precisamos exercer isso na nossa vida. Quando nos acontece, quando somos submetidos por algo ruim, a tendência é reclamar. E a palavra de Deus nos orienta: em tudo dai graça. Em tudo agradeça. Ter gratidão é ter um olhar diferenciado das coisas. É olhar não para o problema, mas olhar para Deus. Olhar para a solução. Não é olhar para a dificuldade, mas olhar para aquele que pode resolver e solucionar as nossas dificuldades. É agradecer ao invés de reclamar. E a palavra reclamar quer dizer clamar 2 vezes. Se nós estamos reclamando de falta de dinheiro, nós estamos clamando 2 vezes a falta de dinheiro. Se nós estamos reclamando da saúde, da falta de saúde ou da enfermidade, da doença, nós estamos clamando 2 vezes a doença. Parece ser uma coisa simples, mas ao realizar essas atitudes, o nosso cérebro entende que nós estamos clamando 2 vezes. E vamos perpetuar, vamos continuar naquela situação. Então precisamos ter um olhar de gratidão, buscar mais a oração de ação de graça. E Paulo vai nos dizer aqui, olha, orem por
todos os homens. Orem por todos os homens. O verdadeiro sucesso da nossa vida é a oração. É conseguirmos chegarmos na presença de Deus. É conseguirmos trazer o reino de Deus para este mundo físico. É conseguirmos realizar a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos orar, igreja. Oração inteligente. Oração que funciona. Oração que dá certo. Nós não podemos ser mais ignorantes na nossa forma de cultuar a Deus, na nossa forma de estar na presença de Deus. Deus nos deixou o manual, Deus nos deixou toda a instrução. E Jesus, quando volta ao Pai, quando Ele está subindo ao céu, Ele diz: eu vos mandarei o Consolador, aquele que vai vos fazer lembrar de tudo que eu vos ensinei, aquele que vai te instruir sobre todas as coisas. Além de termos a palavra de Deus, que é a nossa orientação, nós temos também o Espírito Santo de Deus que nos orienta, que fala conosco, que nos instrui. Oração de forma inteligente, oração que tem resultado. Precisamos buscar não as minhas vontades, nós precisamos buscar a orientação de Deus para a nossa vida. Orar é consultar aquele que já viu o futuro. Como vamos agir? Como vamos fazer diante da situação que estamos vivendo? O que devemos fazer? Como devemos fazer? Quando devemos fazer? Precisamos orar para buscar essa direção. Mas uma oração inteligente, uma oração consciente, uma oração que traga respostas. Querem ver um exemplo na Bíblia? Davi, em 1 Samuel, no capítulo de número 30. Davi, quando volta para sua cidade depois de uma guerra, Davi chega e acha a cidade de Ziglag atacada pelos amalequitas. E eles levam as mulheres, as crianças. Os homens começam a se desesperar, começam a gritar, e Davi, o que ele faz? Monta no seu cavalo, pega a sua espada e sai correndo em direção aos amalequitas? Não. Ele vai consultar aquele que sabe todas as coisas. Davi vai consultar aquele que já viu o futuro. Davi, então, 1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 6, diz assim, que Davi, muito angustiado, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, por causa dos filhos e das filhas. Então diz a palavra de Deus que Davi se esforçou no Senhor em Deus. Davi entra em oração. Versículo 7 diz que disse Davi a Abiatar o sacerdote: traz-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode. Então Davi consultou ao Senhor. Davi orou. Antes de tomar qualquer decisão, Davi orou. E a oração de Davi foi a seguinte: Senhor, perseguirei eu essa tropa? Alcançarei eles? Davi estava falando com Deus: se eu for, eu vou alcançar, eu vou ter êxito. E Deus então responde a Davi: persegue, porque de certo alcançará e tudo libertarás.
Quantas atitudes nós tomamos na vida sem antes perguntar a Deus se nós podemos, sem antes perguntar a Deus se é o melhor caminho. A oração inteligente é aquela que une o propósito de Deus ao meu objetivo, a minha oração, a minha súplica. Davi queria saber se realmente, se ele fosse, Deus iria com ele, Deus estaria com ele, e se ele venceria. Precisamos, meus irmãos, buscar na palavra de Deus a direção para a nossa vida, a direção para as orientações que precisamos tomar, para as decisões que precisamos tomar. Chega de ficar batendo cabeça e nada acontecer na nossa vida. Oração inteligente é a que vai nos dar um direcionamento, onde conseguiremos receber de Deus o que realmente precisamos. Porque o livro de Romanos, no capítulo de número 2, vai dizer que a vontade de Deus, para mim e para você, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida, é perfeita. Deus tem o melhor caminho. Deus tem a melhor estratégia. Deus tem a melhor maneira de resolver os problemas. Busquemos a Ele em oração. Busquemos ao Senhor com súplicas, com orações. Busquemos a Ele com intercessões. E busquemos a Ele principalmente com ações de graça. Porque Ele é poderoso, Ele é grande. Ele vê o futuro que nós não enxergamos. Ele nos formou. Salmos de número 149 diz que tu me sondastes, me conheces. Conhece o meu deitar e o meu levantar. Esquadrinha todos os meus pensamentos. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Por isso vamos buscar a Deus com orações inteligentes, de maneira sábia. Tiago vai dizer, quem quer sabedoria, peça a Deus e Ele dará. A sabedoria seleciona as pessoas. A sabedoria abre portas onde a ignorância não entra. A sabedoria cria relacionamentos que o egoísmo não cria. Sabedoria, inteligência, conhecimento é o que fará de mim e de você homens e mulheres melhores na presença de Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu quero nesse momento orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento esse estudo nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor venha nos instruir cada dia mais, nos orientar. Fala conosco, Senhor, de uma forma sobrenatural. Eu entrego cada família que está assistindo. Eu agradeço ao Senhor pelo agir do Senhor nas nossas vidas, pela proteção do Senhor, como o Senhor tem guardado as nossas vidas, como o Senhor tem nos abençoado. Seja conosco, Deus, nos guardando e nos abençoando, em nome de Jesus. Começaremos, irmãos, na próxima semana, um estudo sobre os milagres de Jesus. São 35 milagres registrados nos 4 evangelhos. O que cada milagre tem a nos ensinar e a nos orientar. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Fique em paz, em nome de Jesus.